E hoje começamos com emoção, minha gente. Eu tava aqui no estúdio prontinha, tudo arrumado, tudo organizado, acabou a energia. Apagou tudo. 2 segundos, catei tudo, peguei celular, peguei computador, peguei tudo, fui lá pra cozinha. Arrumei tudo, hora que ia começar, voltou a energia. Saí correndo, vim pro estúdio de novo, montei tudo. Então, se acabar a energia, nós vamos continuar no escuro aqui, tá? Combinado? Bora lá! Tudo bem? Bom dia! Quem vai estar aqui comigo hoje, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, minha gente. Hoje, nosso terceiro dia de aula, vamos falar sobre estruturação de relatório social e alguns elementos essenciais para uma boa redação. Parou e voltou. Vou continuar, tá? O último elemento que eu preparei para vocês é importantíssimo, vocês não podem perder. Vamos ver como é que vai acontecer essa aula, viu? Porque já teve queda de energia a hora que eu ia começar, agora que minha conexão tá fraca. Vamos tentar. Se eu ver que não tá dando certo, não vai dar para passar o conteúdo todinho, a gente reagenda essa aula, tudo bem? Mas vamos ficar por aqui. Bom dia, Ludmila, tudo bem? Valéria, bom dia, Everton, Adriana, tudo bem? Como é que vocês estão? Oi, Elisete, São Luís do Maranhão, bem-vindo, bom dia. Oi, Jéssica, Kátia, Claudete, Sirlene. Eita, quanta gente. Obrigada, viu, gente? Adriana de Teresina, no Piauí. Luciana de Araçatuba. Beijo. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou começar logo essa aula, gente, porque eu tô com medo aqui dessa energia, tá bom? Porque já acabou agora de manhã. Tá? Então, essa semana, para quem tá chegando agora, primeira vez, quem tá aqui primeira vez hoje? Fala aqui pra mim. Rio Branco do Acre, tudo bem? Bom dia. Rio Negro, bom dia. Quem que tá a primeira vez? Coloca aqui, primeira vez. Ou quem já assistiu a aula 1, aula 2, aula 3, coloca aqui, já assisti as 3, que a terceira é hoje, né, minha gente? Oi, Pará, tudo bem? Olha só. Para vocês que estão chegando agora e ainda não sabem do que está acontecendo, que negócio é esse dessa professora dando aula de graça em plena quarta-feira, 8 horas da manhã? É isso mesmo, minha gente. Olha, muita gente primeira vez. Oi, Silvia, seja bem-vinda. Marabiaca, bom dia, seja bem-vinda. Floricultura. Olha, um monte de gente pela primeira vez. Então, olha só, aproveitem. Esta semana todinha eu estou dando aula gratuita aqui neste Instagram, das 8h05 da manhã às 8h30, tá? São mini aulas gratuitas que antecede a nossa oficina de escrita em relatórios. O que é essa oficina? É um evento que eu vou fazer segunda-feira que vem, dia 18, às 19h30. Este evento vai acontecer lá no YouTube, então se prepare, faça inscrição, entre no grupo de WhatsApp para você receber as informações, os conteúdos, os materiais, tá? Mas esta semana, todos os dias aula gratuita, eu vou começar com a aula, porque senão daqui a pouco acaba essa energia, não vai dar tempo de eu falar. Ai, meu Deus, olha um monte de gente que já assistiu as três aulas, já tá comigo aqui os 3 dias. Assistiu a aula 1 e 2, beijo pra vocês, obrigada pela companhia, obrigada pela confiança no meu trabalho, bora lá. Estruturação de relatório social. Antes, porém, na segunda-feira, para você que perdeu, nós estudamos sobre estudo social. A aula está disponível aqui no Instagram. É só entrar lá no meu Instagram, vocês vão ver várias fotinhas lá. As aulas estão lá. É só clicar e assistir, tá bom? Na segunda-feira falamos sobre estudo social. Na terça-feira falamos sobre escrita criativa, reflexiva e responsável. Gente, não perca essas aulas. Depois elas vão sair daqui do Instagram, tá bom? Aproveita e assistir. Bom dia. As aulas, ela tá falando que não encontrou. Tá disponível aqui no meu Instagram. É só você entrar lá no Reels. As aulas estão disponíveis lá. É só clicar e começar a assistir, tá? O Edson falou que é pra eu ir com calma, que eu tô muito acelerada. Então vou beber água pra respirar, peraí. Oi, Fernanda, bom dia. Que bom que você conseguiu. Bom dia, minha gente. Bora, ó. Hoje nós vamos falar sobre estruturação de relatório social. E eu vou trazer para vocês
uma citação, um conceito clássico que eu utilizo em todas as minhas aulas de relatório, que é um conceito da professora Eunice Terezinha Fávero, que ela traz a respeito de uma possível estrutura de relatório e que você pode utilizar em todos os relatórios que você for fazer. Seja relatório informativo, relatório de visita domiciliar, relatório circunstanciado, relatório de acompanhamento, não importa. A Elisbela falou assim, não tem problema, vai acelerada mesmo. Então, o que a Terezinha Fávero fala a respeito do relatório, que é esse conceito que eu gosto muito e eu vou trazer para vocês, a gente pode utilizar já como uma possível estrutura, porque tem gente que fica assim, eu tenho que subdividir, eu tenho que fazer um relatório corrido, eu preciso colocar subtítulos, muitas informações, poucas informações, eu fico um pouco perdida na hora de produzir um relatório. Então, olha só, ela traz que o relatório, ele apresenta algumas características que são importantes, e isso a gente precisa ter muito bem claro na nossa cabeça quando a gente for escrever o nosso relatório. Então já começa a anotar aí. Quais são as principais características, por exemplo, de um relatório? A professora disse que ele tem a finalidade, ou seja, ele tem uma finalidade que é informar, esclarecer ou subsidiar parte de registros a serem utilizados na elaboração de documentos. Então você vai fazer um relatório para informar, para esclarecer, para subsidiar informações para quem vai receber esse relatório ou até na produção de um outro documento. Por exemplo, você vai fazer um relatório, vai trazer algumas informações para produzir depois alguns encaminhamentos. Tá? Então a gente precisa ter a ideia de que o relatório ele tem a finalidade de informar, tá? Outra coisa que ela traz, segundo ponto, ele pode ter maior ou menor nível de detalhamento. Então às vezes fala assim, mas eu tenho que escrever muito, eu tenho que escrever pouco, como que faz, quanto que eu tenho que colocar, quantas folhas, como que é que eu tenho que fazer? Gente, a depender da necessidade, a depender da finalidade, você vai colocar maior detalhamento, mais informações, mais aprofundamento, ou você vai colocar menos informações, vai ser um relatório um pouco mais objetivo, mais claro, mais direto, como circunstanciado, por exemplo, que é uma situação de emergência. Você não vai ficar lá escrevendo. É uma situação de emergência, bota o que tem que colocar e envia para quem tem que enviar. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Outra coisa que ela traz de importante aqui, que é isso aqui que eu quero que vocês anotem, quem está aí tomando nota. Ela fala que o relatório, ele apresenta o objeto do estudo, anota aí, objeto do estudo, ele tem que ter os sujeitos envolvidos, a finalidade a qual se destina, procedimentos utilizados, um breve histórico, desenvolvimento e análise da situação. Isso é o que a professora Fávero traz. O relatório ele tem que ter isso. E você percebe que isso aqui já é uma possível estrutura para um relatório para você? Porque a hora que você vai começar o relatório, o que você pode colocar então? Qual é o objetivo do estudo? O objeto do estudo? Eu vou ver o quê? O que vai ser analisado aqui? Qual é o assunto desse relatório? O que eu estudei para poder produzir esse relatório? Então ele tem que ter um objeto. Qual é o estudo? Qual é o principal assunto a ser analisado? Depois, sujeitos envolvidos, aí você já sabe que precisa identificar quem são os sujeitos envolvidos ali, quem é o usuário, quem é a família deste usuário. É uma criança que está requerendo alguma coisa, alguma necessidade, está em desproteção. Quem que é a família dessa criança? Quem que é o responsável por ela? Contato, endereço, alguma referência próxima ali da residência, tá? Identificação dos sujeitos envolvidos. Qual é a finalidade? Aí você se pergunta, o que me motivou a escrever esse relatório? Por que eu preciso escrever? Qual é a necessidade de escrever esse relatório? Qual é a demanda? Você está escrevendo para enviar a alguém? Você está escrevendo como resposta a alguma requisição que chegou ali no teu trabalho? É transmitir alguma informação de acompanhamento? É produzir alguns encaminhamentos? É uma situação de emergência? Aí você vai identificar qual é a finalidade do seu relatório. Por que você está fazendo ali? Tá? E aí depois você vai colocar os procedimentos utilizados. Isso aqui é importante, a gente precisa colocar. Jane, mas o que se trata dos procedimentos utilizados? Geralmente está lá, metodologia.
que foi que você, qual foi os instrumentos que você utilizou, por exemplo, para poder elaborar esse relatório? Você fez uma visita domiciliar? Foi a partir de um atendimento, por exemplo? Ou uma visita que você fez? Uma entrevista, um atendimento, um acompanhamento? Você teve que fazer análise de bibliografia? Foi uma escuta qualificada? Um contato com a rede que você teve que fazer? Buscar conhecimento ali de onde você teria que encaminhar? Qual o serviço que aquela pessoa precisa? Né? De repente ela precisa de um serviço, de um acesso a um benefício que você não tem ali no teu serviço, no espaço socioocupacional que você está. Você precisa encaminhar para outro lugar, mas para onde? Com quem que vai falar? Como que vai ter acesso? Então, a metodologia passa por isso. Com quem que você falou? Onde você buscou esse conhecimento? Bota ali. Liguei para o fulano, falei com o ciclano, fiz uma visita, tal. Bonitinho, tá, gente? Não é assim, de qualquer jeito, do jeito que eu tô falando. Escreva decente. Outra coisa, um breve histórico. Por que tem que ter um breve histórico? Gente, minimamente você tem que falar qual é a situação daquela família. Tá? É um breve histórico, um relato analítico. Se eu não me engano, o tema da aula de amanhã é relato analítico, que a gente vai explicar certinho como faz esse desenvolvimento. Então, a gente precisa contar minimamente ali, com clareza, com análise, com interpretação, qual é a situação daquela família. Você pode colocar a situação socioeconômica, quais são os acessos que ela tem, quais são os benefícios, os direitos que ela tem acesso, aqueles que ela não tem, como que ela precisa fazer para acessar esses benefícios ou esses direitos que estão sendo violados. Você vai identificar tudo isso daí e você vai colocar lá na hora. Há uma situação de vulnerabilidade, mas vulnerabilidade em que sentido? A que se refere essa vulnerabilidade? Então você vai explicar, você vai colocar, de repente é falta de saneamento básico que está gerando problemas de saúde e aí acarreta a procura da política de saúde, tem que ter acesso, entende? Então você vai analisar e colocar lá no seu relatório. E depois também você vai colocar uma conclusão ou um parecer, a depender, gente, do relatório que você está escrevendo. Eu sei que muita gente fala assim, mas eu não sei quando que tem que ser uma conclusão, quando que tem que ser um parecer. Por exemplo, você está finalizando o seu relatório, você vai colocar ali quais são as suas considerações. O que foi feito até ali? Qual foi o acompanhamento? Vai precisar de continuar esse acompanhamento? Vai precisar de fazer algum encaminhamento? Para onde vai encaminhar? Para qual tipo de serviço? Ou então, você já encerrou ali o seu atendimento, deu tudo certo, não tem mais o que se fazer ali, agora é encaminhar para outro lugar. Sabe, você precisa fazer uma conclusão. Olha, foi feito isso, isso, isso. Ou então, sugere-se que seja feito isso, isso. Esse sugere-se que seja feito é algo que você está dando um parecer. Essa pessoa precisa ainda que continue um acompanhamento, que continue em algum outro serviço, para que ela seja inserida em alguma outra situação que ali onde você está não é mais possível. Entende? Então, assim, você vai identificar se é só uma conclusão, é só uma consideração de tudo que foi feito, ou se você vai dar um parecer de algo que ainda precisa ser feito, tá? Então, a depender do teu relatório, da necessidade do teu relatório, você vai colocar na conclusão. Ai, que legal! A Márcia lembrou, a Ana Lúcia também. Gente, eu tenho um combinado aqui, que sempre que eu trago uma informação importante e que pra você, assim, chama a atenção, falando, nossa, eu não tinha pensado nisso. Gente, essa informação é importante, olha que legal e tal. Vocês vão colocar no comentário, valeu. Porque daí eu sei que está valendo a pena, que valeu a pena estar aqui, preparar essa aula, compartilhar com vocês e que vocês estão aprendendo. Olha que monte de valeu que tá subindo. Mesmo você que tá assistindo essa aula gravada, coloca lá nos comentários, valeu, para eu saber que está sendo importante, tá bom? Obrigada, pessoal, que já está colocando aí, valeu. Acredito que só essas informações dessa estruturação aqui já muda um pouco a imagem aí para vocês de como elaborar um relatório, certo? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas ficam muito presas na estrutura e, de fato, precisa minimamente ter uma organização, tá? Então, assim, tem uma bibliografia do Cefes, agora de recente, né? 2020 é recente. Ele traz a seguinte escrita, ó. Toda redação de informe, ou seja, um relatório, um laudo, um parecer, toda redação exige, no mínimo, gente, introdução, desenvolvimento do assunto e conclusão. Peraí.
Peraí. Como está valendo a pena essas informações? Obrigada, Luísa. Obrigada, Elma. Que bom, gente. Valdenice. Trabalhando e assistindo. É isso aí, Edma. Obrigada, viu, gente? É uma alegria. Eu fico realizada aqui podendo ensinar e compartilhar com vocês. Aí eu fico olhando o relógio, eu quero falar mais rápido para dar tempo de eu transmitir tudo. Eu sei que tem muita gente trabalhando e eu também vou trabalhar daqui a pouquinho, né? Então, bora lá. E aí, essa publicação do Cefes, ele traz que todos os nossos documentos precisam ter minimamente introdução, desenvolvimento do assunto e conclusão. Aí ele vai trazer que pode ter subdivisões ou não, pode ter maior detalhamento ou menos detalhamento. Como que vai ser definido isso? A depender da finalidade e da necessidade, se vai precisar ter um aprofundamento ou não dos aspectos a serem colocados ali. Então você, enquanto profissional, vai identificar, lembra que eu falei da finalidade? Qual é a finalidade desse relatório? Aí você vai identificar se precisa ter subdivisão, não, maior ou menor detalhamento, mas sempre, gente, uma estrutura básica, introdução, desenvolvimento e conclusão. E dentro dessa introdução, desenvolvimento e conclusão, você pode colocar o que eu trouxe aqui. Qual é o objeto do estudo, os sujeitos envolvidos, qual é a finalidade, os procedimentos utilizados, um breve histórico e uma conclusão ou um parecer. Tá? Então, assim, a professora Eunice Fávaro, ela fala que o relatório, ele é descritivo e interpretativo. Então, eu sempre trago essa informação, que não adianta você só descrever no relatório aquilo que você viu e ouviu. Você precisa interpretar aquela situação, porque nada mais é do que uma expressão da questão social. E cada pessoa vai trazer uma demanda diferente, cada pessoa vai trazer uma situação diferente, mas sempre é relacionado a uma desproteção, a uma violação de direito, a violência. E o que é isso? Expressão da questão social. São as expressões da questão social. Então a gente precisa descrever, mas também fazer uma análise e identificar tudo aquilo que são aspectos importantes para que seja feita uma intervenção para minimizar as expressões da questão social. Tá? Então a gente sabe que existem vários tipos de relatórios. A professora Selma Magalhães, ela fala que existe pelo menos 5 tipos de relatório. Não vou trazer todos eles agora, mas via de regra, assim, a gente utiliza muito o relatório informativo, que eu acredito que seja o mais usual aí, né? Ou o circunstanciado, que é aquele em situação de emergência, às vezes uma criança em situação de violência, de desproteção, um idoso em abandono, você vai fazer um relatório circunstanciado ali de urgência, né? Então, eu acredito que sejam os que são mais usuais, ou de acompanhamento, de visita, enfim, acho que utiliza todos, né? A professora Selma, ela fala que o relatório, ele é o resultado de um estudo prévio. Ela fala que há necessidade de fazer um estudo antecipado para que seja elaborado um relatório. Já outros autores falam que apenas uma entrevista ou uma visita já é motivo para você elaborar um bom relatório, né? Por exemplo, a visita, como que fala? O relatório de acompanhamento. Você já está acompanhando aquela família, você fez alguma intervenção, alguma situação diferente ali, você faz um relatório de acompanhamento. Ou seja, você não fez um estudo aprofundado, fez uma visita, aquela coisa toda. Não, foi uma situação diferente, uma intervenção diferente ali, você faz um relatório de acompanhamento. Então não precisa daquele estudo prévio, mas apenas uma entrevista já é o suficiente para você elaborar um relatório. Então, esses professores defendem esses conceitos porque também depende, gente, da finalidade do seu relatório, tá? Quem vai decidir o que vai utilizar de procedimento, de metodologia, é você enquanto profissional. Eu preciso fazer uma visita domiciliar? Preciso marcar mais de uma entrevista? Preciso visitar, por exemplo, a escola daquela criança? Eu preciso entrar em contato com a saúde? É você, profissional, que vai identificar quais são os instrumentos que você vai utilizar na elaboração daquele relatório, tá? Então, a professora Magalhães, ela fala que o relatório é fruto de um estudo, é fruto de uma avaliação. E que pode, isso eu falei um pouquinho antes já, pode ter um parecer ou não. Então, não é exigido um parecer no relatório. Pode ser que ele tenha, pode ser que não tenha, e está tudo bem. Nem todos os relatórios terão pareceres. Precisa de uma conclusão, minimamente, né, gente? Que ali já é o Cefes que traz essa orientação. Então,
Nem todos precisam ter parecer, apenas uma conclusão também já é suficiente. Você, profissional, vai identificar sobre isso, tá? Então, não tem assim uma estrutura fixa, definida, embora o Cefes traga que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A professora Fávero trouxe aquelas outras informações ali que são subdivisões que você pode ter, mas o seu relatório precisa ser minimamente inteligível. Ou seja, ele tem que ser compreensível aos olhos de quem vai ler. Isso é importante. Então, minimamente uma estrutura, uma organização, né, gente? Não sai escrevendo de qualquer jeito, não. Aí tem gente perguntando, cadê a aula de oficina? Tô aqui, ao vivo, gente. Tem que clicar na minha fotinha lá para ver a aula. Então, a gente pode utilizar essa estrutura do Cefes, a gente pode utilizar essa estrutura da professora Fávero, a depender da necessidade. E aí... ai, já tá dando minha hora, não acredito, gente. Uma coisa que eu acho muito importante a gente se atentar na hora de escrever. Cuidado com as normas cultas da língua portuguesa. A gente precisa saber escrever minimamente bem. Pesquisa, olhe, pesquisa as palavras, pesquisa sinônimo. A gente tem que ter uma boa escrita. A gente precisa apresentar um documento oficial. O relatório é um documento oficial produzido por um profissional de nível superior. Então, assim, os relatórios, eles revelam o modo de pensar, o modo de agir, não só do profissional, como da profissão também de serviço social. Ele revela a imagem da categoria do serviço social. Ele traz um ponto de vista do serviço social. Então, a gente precisa escrever minimamente bem, representando toda uma categoria. Eu pego sempre no pé com relação à escrita, tanto que a minha oficina é de escrita, o meu treinamento é de escrita, para que a gente apresente uma escrita adequada, que seja compreensível para quem lê, para os públicos que vão ler, para as pessoas que vão ter acesso a esse documento. Eu sempre falo que quando a gente escreve, aquele momento que a gente está escrevendo é particular nosso, mas a partir do momento que aquele documento é publicizado, ele é disponibilizado, muita gente vai ter acesso. Muita gente. Então, aquilo que você escreve se torna uma verdade. O que você escreve se torna um poder. É um poder de encaminhamento, é um poder de intervenção, é um poder de transformação. Claro que se estiver baseado nas teorias, nas dimensões ético-política, técnico-operativa próprias do serviço social, a gente precisa estar atento a isso. Então, nós temos o poder de transformação, de minimizar as expressões da questão social a partir da nossa escrita, a partir do nosso documento produzido e elaborado nas dimensões teórico-metodológicas do serviço social. Tudo bem, minha gente? Ontem uma pessoa me fez uma pergunta, já partindo aqui para o final, e eu falei para ela que eu ia responder aqui. Eu ia mencionar aqui na aula, porque ela perguntou de fazer referência, de citar lei, de colocar citação de professores e tal. Não há uma regra, não há uma necessidade obrigatória, tá? Não, você tem que colocar, é obrigado colocar. Se colocar, ótimo, vai enriquecer o seu documento, vai mostrar o seu conhecimento, vai embasar aquilo que você está escrevendo, você vai estar colocando informações fundamentadas, então, importante que se coloque, sim. Se não colocar, nossa, quanto comentário que eu não tô vendo. Gente, estava travado aqui meus comentários. Eu não vou conseguir ver tudo, gente. Depois vocês mandam no direct pra mim, tá? Desculpa, mas eu não vou conseguir ver tudo. Tava travado aqui, agora que apareceu um monte. Deixa eu só concluir. Então, colocar, ok. Não colocar, ok também. É claro que a gente não vai ficar colocando informações pessoais, de juízo de valor, de julgamento, daquilo que eu acho. Não, a gente vai colocar informações fundamentadas. Se você quiser apresentar a fundamentação, legal, é adequado. Se não colocar, também não tem problema. Mas ela falou, Jane, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer essas relações com os que os autores falam, de fazer essa conexão com as informações. Eu, particularmente, uso muito legislação, né? Como eu faço muito laudo, eu uso mais a legislação. Então, eu coloco de acordo com a lei tal, o artigo tal, de acordo com o parágrafo 2, o parágrafo 2 do artigo tal, da lei tal. Eu sempre coloco isso. Agora, com relação a bibliografias, o que eu acho importante, que eu falei para vocês que vocês não podiam perder, porque essa dica é valiosíssima. O que você pode fazer?
Cria documentos no seu Word da seguinte forma, relacionados a assuntos, por exemplo, desproteção de criança, violência contra a criança, situações relacionadas a abandono de idoso, situação do idoso ou pessoa com deficiência. Cria documentos, um relacionado à criança, um relacionado ao idoso, um relacionado à pessoa com deficiência. Quando você vai ler um livro, você não grifa aquelas informações importantes? Você fala, isso aqui é importante. Você vai ler um artigo científico, você faz uma pesquisa no Google, lá aparece uma informação, você não fica com aquilo anotado, ou de alguma forma você utiliza aquela informação? Você vai fazer o seguinte, você vai começar a copiar e colar nesse Word. Uma situação de desproteção contra a criança. Você está fazendo uma pesquisa e você vê lá que a professora Magalhães, Selma Magalhães falou tal situação de uma desproteção da criança. Aí você fala, olha, essa citação aqui é importante. Copia, cola lá no seu documentinho relacionado à criança. Coloca quem é a professora, o livro, lá o ano, e vai guardando estas citações. Quando você for fazer algum relatório, você for fazer algum parecer, algum documento relacionado à desproteção da criança, você já sabe que você tem um arquivo no Word lá, bonitinho, com várias citações de vários professores. Então, aí você vai colocar, de acordo com fulana de tal, livro tal, ano tal, a desproteção da criança significa isso, isso e isso, tem que ser combatido assim, assim, assim. Entende? Quando você está estudando alguma coisa relacionada ao idoso, você vai achar muitas informações dos nossos professores, dos nossos teóricos, falando a respeito da situação de violência contra o idoso. Aí você vai pegando citações que são importantes. Uma frase, uma citação, alguma coisa. Tem muitos que nem hoje. Por exemplo, eu usei a professora Eunice Fávero, eu usei citação da professora Selma Magalhães e eu usei citação do Cefes. Vocês viram que eu usei essas 3 citações? Eu falei Selma Magalhães, Eunice Fávero e Cefes. Isso aqui, minha gente, já está salvo no meu Wordzinho lá. Eu coloco lá referências sobre relatório. Tava lá essas frases, bonitinhas já. Quando eu vou preparar uma aula de relatório, o que eu faço? Vou lá no meu Word, copio, colo e cito. Entendeu? Gente, dica de ouro. Falei pra vocês que essa dica vocês não poderiam perder. Faça um arquivo com essas informações importantes. Toda vez que você for no Google pesquisar alguma coisa que alguém... Coloca lá, por exemplo, esses dias eu estava ajudando uma aluna e eu coloquei sistema prisional, exame criminológico e o serviço social. Aparece um monte de coisa. Eu peguei as citações mais importantes das professoras. Eu já tenho um arquivinho lá sobre exame criminológico, sobre o sistema prisional, sobre o ponto de vista do serviço social no sistema prisional. Quando algum aluno, alguém vem perguntar alguma coisa, eu só acesso aquele arquivo que eu já tenho. Eu não preciso ficar desesperado, correndo atrás de um monte de informação, um monte de livro, como que eu vou citar, como que eu vou fazer. Não, já pesquisa antes. Hoje mesmo, se você tiver um tempinho, dá uma pesquisada. O que a professora Eunice Fávero fala sobre desproteção? Você vai achar. Copia, vai colando e vai fazendo lá. Gostaram da dica, gente? Eu acho que essa é uma Magalhães, eu não sei se tem outro nome além desse, não. Tem que dar uma pesquisadinha. Hoje você mais que valeu com as dicas de citações. A dica de salvar o Word foi maravilhoso. É verdade, isso é muito importante, gente. Eu sempre guardo essas citações e eu tenho arquivos com temas específicos. Toda vez que eu vou preparar aula, eu já sei onde buscar. Quando você for fazer seu relatório, você também já vai saber onde buscar uma citação para você embasar aquilo que você está escrevendo. Valeu, minha gente! Olha, eu já passei da hora, eu tô atrapalhando vocês. Falei demais. Gente, hoje vocês poderiam fazer o print. O que vocês acham de fazer um print, compartilhar nos Instagrams, me marcar para eu repostar? Mas eu vou fazer uma pose bonita. Pera aí que vocês não vão me colocar com o olho fechado, não. Anotem, valeu. Compartilhe essa aula. Daqui a pouco, gente, eu vou deixar ela disponibilizada. Aí vocês vão lá no aviãozinho e envia para todo mundo que vocês acham importante aprender o que eu trouxe aqui hoje. Muita gente falando que valeu. Muito obrigada. Tenham um bom dia. Nos vemos amanhã às 8h05 da manhã aqui na nossa 4ª aula gratuita da nossa maratona que antecede a oficina de escrita em relatório. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Segunda-feira, às 19h30,
na nossa oficina, nós vamos elaborar juntos um relatório. Então, não perca tempo. Assista essas aulas que eu tô dando essa semana. Na segunda-feira, nós vamos elaborar um relatório juntos, construindo com tudo isso aqui que eu trouxe durante essa semana. E eu vou abrir a oportunidade do meu treinamento de escrita. Então, eu aguardo vocês, tá bom? Beijo, ótimo dia. Tchau!